Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar essa jarra de porcelana toda trabalhada, bem detalhada na luz. Vamos fazer tudo no passo a passo para vocês aprenderem a fazer. Essa jarra aqui é muito pedida, tá? Vários de vocês pediram há muito tempo atrás, eu fiquei devendo esse vídeo. Então agora teve encomenda, eu resolvi gravar a aula dela para vocês, tá bom? E vamos fazer também esse pudinzinho, tá? Na parte aqui do fundo, eu já adiantei um pouco, porque aqui no canal tem vários vídeos ensinando a fazer fundo, e a parte aqui da mesa também, tá? Para não ficar muito grande, tá? A nossa aula. Então, tá. Enquanto eu pego as cores que eu vou usar aqui, ó, e eu começo por aqui, ó, pela alça, porque como eu falei, essa jarra é toda trabalhada nos detalhezinhos de luz, tá? Então, é necessário marcar todos, ó, na hora de tirar o risco. Cada detalhe para fazer o realismo é muito importante. Então, é necessário marcar todos, ó. Lembrando, gente, que o risco desse trabalho tá no início do vídeo, tá? Então, basta vocês pausar o vídeo no início para copiar o desenho. Ou se não, vai lá no destaques do meu Instagram, eu deixo o link na descrição do vídeo do meu Instagram, tá? Aí fica em destaques, em riscos grátis. Lá também você pode salvar e imprimir, tá bom? As cores também ficam na descrição do vídeo. Na descrição também você acha o link para fazer comigo o meu curso online de pintura em tecido, tá? Que tá maravilhoso, tá? Então chega de conversa, vamos lá. Olha só, enquanto eu pego as cores aqui, ó, eu vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para Maria José Ferreira, para Leila Cristina e para Leônia Mara Guerreiro. Então, a vocês três, a todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? E para começar aqui, ó, vou usar preto, rosa escuro, o caqui, o cinza claro e um pouquinho do branco. E também um pouquinho do sépia, tá? Então, vamos lá? E se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, tá gostando do meu vídeo, assista também os outros vídeos, tá? E se você gostar, se inscreva. Toda semana aqui no canal tem vídeos e dicas de pintura em tecido para você que, assim como eu, é apaixonado por essa arte, tá? Então tá. Olha só, gente. Eu começo aqui, ó, com uma pinceladinha do cinza claro, coloco aqui, ó, trago, ó, bem no pezinho aqui, da alça, aqui do jarro, mais um pouquinho e trago, ó, até aqui assim, tá? Venho, ó, daí com a pinceladinha do caqui, mais um pouquinho. Levo, ó, esse caqui até no risco, aí eu venho com um pouquinho do sépia, eu levo lá no meu pratinho só pra me ajeitar mesmo a tinta no meu pincel, tá? Eu gosto de pegar a tinta, ó, bem na pontinha do pincel, às vezes, tá? Então, ó, tinta bem na pontinha, tô usando o pincel número 6, da 421, e trago, ó, esse sépia até aqui embaixo. Aqui, ó, já vou puxar um pouquinho pra cima, e eu já levo essa tinta, gente, olha só, bem em cima do risco, tá? Tá, venho com mais um pouquinho do sépia, vou trazendo aqui, ó, e aqui, ó, eu já vou passando mais ao meio, ó, deixando uma divisão, tá? Mais um pouquinho do sépia, só pra desenhar aqui, ó, bem certinho. Limpo o meu pincel, venho, ó, sem lavar o pincel, tá, gente? Eu só limpo, ó, venho com rosa escuro e completo até aqui assim, ó. Mais um pouquinho. Essa jarra, gente, o bonito dela é fazer detalhadamente cada pontinho desse, onde que tem o reflexo, tudo, tá? Então, capricha, como eu falei, bem certinho, faça todas as marcações na hora de tirar o risco, que não vai ter erro, tá? Volto, ó, com um pouquinho do sépia, pegando aqui, ó, e levando lá pra cima do rosa, ó. E por que que eu usei rosa aqui, ó? Porque reflete essa parte aqui da rosa, da jarra, tá? Ó, mais um pouquinho e venho aqui por cima, pra ficar bem escuro assim mesmo, tá? Agora, ó, venho com um pouquinho do preto e vou passar, ó, aqui. Puxo pra cima, em cima um pouquinho do rosa e venho, ó, aqui pra baixo. Essa parte aqui, ó, eu já vou jogar preto, ó, em cima de onde eu joguei o sépia, tá? Pra ficar essa mistura aqui mesmo. O preto não vai ficar tão forte como ele é, tá? Ele vai dar uma quebradinha, como eu costumo dizer.
E venho aqui, ó, desenhando, olha só, contornando até aqui, ó. No final, aqui da alça aqui dessa jarra, tá? Aqui ao meio, olha só, vou puxar, ó, mais um pouquinho do preto. E puxar, ó, lá pra cima. Vou pegar o pincel número 2. Venho, ó, com o preto. E vou completar essa alça, ó, aqui. Mais um pouquinho. E completo aqui, ó. Sempre jogando, gente, ó, de pouquinha tinta e cuidando bem certinho das marcações, tá? É muito importante, por isso que eu tô repetindo várias vezes, é muito importante seguir bem certinho todas as marcações do risco para trabalhar a claridade, os reflexos, tudo bem certinho. Venho aqui, ó, e faço a junção, ó, e vou subindo aqui, ó. Ó, olha só, com o preto eu vou contornando aqui, ó, a alça, tá? Bem certinho. Contornei. Aí, ó, limpo meu pincel. Venho, ó, com cinza claro. Com cinza claro, eu dou essa primeira claridade pra daí dar a luz com branco, tá? Aqui nessa alça. Venho, ó. Passo bem no meio onde que tava sem tinta e faço, ó, a junção. Mais um pouquinho. Venho já aqui, ó, na parte de baixo e vou ajeitando aqui, ó, também, ó. Aqui dou mais um espacinho e venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Volto novamente com preto. Ainda continuo com o pincel número 4, só pra mim ajeitar mesmo aqui, ó. Ajeito aqui, cinza claro. Mais um pouquinho aqui, ó, preto. Pra mim deixar, ó, aqui ao meio um pouquinho mais forte, ó. Passo o preto, já trabalho ele, ó, esfumando de um lado e de outro, pra ficar, ó, dessa maneira. Aqui por cima, ó, onde reflete o rosa, eu venho com a pinceladinha do preto e do sépia, tinta bem na pontinha do meu pincel e vou passando, não é bem um contorno, tá, gente? Um risco, ó, pra ficar mais escuro. Venho com rosa, com pincel sujo mesmo, só pra mim dar uma escurecida, ó. Eu tenho que passar essa tinta aqui, ó, e ficar ainda mostrando bem o reflexo rosa, tá? Ó, ele só fica um pouco mais escuro. Dou uma pincelada no rosa aqui, ó, pra ele ficar um pouquinho mais vivo. E pronto, ó. Olha só como que ficou aqui. Tá, pego o meu pincel. O pincel número 2 ou 0, eu vou trabalhar aqui, ó, com esse pincel arredondado. Vocês já me viram fazendo alguma coisa aqui com esse pincel. Ele é de aquarela, tá? Pra pintura em aquarela, redondo, ó, tá? E esse aqui é o 0, tá? Então, ó, venho, deixa eu deixar a pontinha dele bem arredondadinha. Venho aqui, ó. Aqui, ó, vai pegar já uma claridade, uma luz, perdão. E vou puxar, ó, lá pra cima, ó. Tá, venho aqui, ó. E faço, ó, mais uma luz. Aqui, ó, no finalzinho, ó, de onde eu passei o cinza claro, também. E aqui, ó, eu venho com essa luz aqui de baixo, ó. Vou passando a tinta, não vai ficar nada muito desenhadinho, não, tá? Mas, porque ela é meio mexida. Mas, ó, eu vou subindo aqui, ó, com o brilhozinho dessa luz. Mais um pouquinho. Até aqui, ó. Aqui, ó, mais um pontinho de luz. Vou puxando lá pra cima, ó. Aqui reflete, ó, dou uma distancinha, reflete mais um pouquinho, um brilhozinho. E aqui, ó. Mais uma isca só. Venho aqui, ó,
faço um risco bem fininho, ó. E aqui, ó. Aqui, ó, bem em cima, também mais um pontinho de luz. Ó, caprichando nas marcações bem certinhas, gente. Olha que alça bacana que já ficou, tá? Volto pro pincel número 2, ainda aqui no cabo. Eu venho aqui, ó, pra deixar essa parte aqui onde que a gente passou o cinza, claro, um pouquinho mais claro, ó. Passo e dou uma leve esfumada. Olha só, pra deixar ele um pouquinho mais claro. Dessa maneira. E a alça, ó, prontinha. Agora, ó, eu venho fazendo uma outra parte de metal, que é aqui, ó, a parte de dentro dessa jarra. Vou continuar com as mesmas cores que eu usei para fazer o cabo aqui da jarra, menos o rosa escuro, tá? Lembre-se de respeitar as marcações, tá? Então, ó, começo com cinza claro, pincel número 4, eu venho aqui, ó, por cima, ó, da minha marcação e contorno ela. Aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Trago, ó, até na tampa aqui da minha jarra. Venho, ó, com um pouquinho do caqui, passo aqui, ó, sem chegar ainda no risco, tá, gente, ó? E esfumo. Venho do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa. Um pouquinho mais do caqui aqui, ó, pra mim ajeitar. E na parte aqui de cima, ó, eu já trago em cima do risco. Desse lado aqui, ó, vou caprichar no meu risco e trazer, ó, aqui bem pertinho, esfumando bem. Sépia, bem na pontinha do meu pincel. Agora, ó, eu coloco a tinta bem em cima do risco, com bastante cuidado, e puxo, ó, um pouquinho só pra cima do caqui, tá? Faço a junção bem certinho. Venho do outro lado, ó, e vou fazer, começo aqui por cima pra contornar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, levando essa tinta bem em cima do risco, trazendo, ó, até aqui na marcação da tampa, no risco, aqui onde começa a minha tampa. Limpo meu pincel e vou esfumando. E pronto, ó. Tá. Feito isso, olha só, venho com um pouquinho do sépia, mais um pouquinho, começo aqui, ó, a parte mais escura, aqui, ó, lá de trás, ó, dessa tampa. Um pouquinho do Aquarela Silk pra mim fazer a junção, aqui, ó, do sépia com o cinza claro, né, ó, e venho aqui, ó, desenhando aqui, ó, a parte interior, lá de dentro da minha jarra, e trazendo, ó, até aqui, ó, mais um pouquinho, vou trazer até aqui, mais um pouquinho do sépia, pra mim preencher aqui, ó, bem. Aqui, gente, ó, notem que ficou faltando um pouquinho do cinza claro. Então, eu venho aqui, ó, com bastante cuidado e completo, ó, o que ficou faltando, fazendo a junção aqui, ó, bem certinho. E pronto, tá. Feito isso, venho com o preto. Aqui, ó. Desse lado aqui, ó, eu vou esfumando, olha só, esse preto. Com bastante cuidado. E sumindo, ó. Até unir bem. Do outro lado, eu vou passar ele aqui, ó, com divisão, ó, exatamente onde eu passei o sépia. E volto aqui, ó. Mais um pouquinho. E volto aqui, ó. Tá. Pego um pouquinho de sépia e preto no meu pincel. Aqui, ó, dou um piquezinho e passo, ó, um risquinho, ó, aqui. E pronto. Mais um pouquinho só do preto. Venho aqui, ó, na volta aqui, ó, só pra contornar. E aqui, ó,
também, ó. Pronto. E aqui, ó, vem com o branco. Os pontos de luz aqui, ó, eu posso fazer, pintar e ir fazendo, porque eles são bem definidos, ou eu posso pintar tudo e colocar os pontos de luz depois, tá? Tanto faz. Venho aqui, ó, com um piquezinho de branco, faço, ó, um pontinho, e aqui, ó, eu puxo pra cima, como se fosse quase um Yzinho, tá? Aqui, ó, eu vou passar o branco, ó. E venho aqui, ó. Esfumo bem. E aqui, ó, eu venho com sujeirinha do branco. Vou mudar o meu pincel. Venho pro pincel número 2. Um pouquinho de branco. Venho aqui, ó, e vou esfumando, ó. Pra deixar ele bem misturado, ó. Pego um pouquinho do caqui. Eu coloquei branco demais. Então, ó, vou escurecer aqui um pouquinho só. E pronto, ó. Só trabalhando aqui, ó, esse branco. Aqui, ó, já posso fazer esse pegador. Então, venho, ó, com sépia. Eu vou passando o sépia, ó, mais ao meio, tá? E aqui, ó. Venho com preto. E aqui, ó. Do outro lado. Mais um pouquinho. Passo, ó, a divisão aqui por baixo. Completo, ó, aqui, ó. Pincel. Continuo com o mesmo, número 2. Na quininha do meu pincel, eu pego um pouquinho do cinza claro. Passo aqui, ó, e vou puxando, ó, lá pra cima. Pra mim ter, ó, um pouquinho de volume aqui. Mais um pouquinho, coloco aqui e puxo lá pra cima. Aqui, ó, do outro lado, vou fazendo a mesma coisa. É bem de pouquinha tinta mesmo, trabalhando só com a quininha, bem pouquinho do pincel, aqui e aqui. E por que que eu faço essa marcação dos dois lados? Porque ele é arredondado, tá? Venho aqui, ó, dou uma pinceladinha. Aqui, ó, tem o frisinho, então eu faço uma vez, puxo um pouquinho aqui pra cima, desse lado também, e aqui também vou puxar. Volto para o pincel 0. Aqui, ó, vou reforçar, ó, aonde que eu passei o cinza claro com o branco, deixo mais grosso embaixo e puxo mais fininho pra cima. Olha só, dessa maneira. Aqui um pouquinho mais e aqui, ó, também. Aqui no meio, olha só, reflete a luz bem pouquinho, tá? E aqui, ó, limpo meu pincel de um lado e venho, ó, com branco. E aqui, ó, também. Limpo o meu pincel, branco novamente, um tiquinho só aqui e aqui, ó. Aqui, ó, sujeirinha. E pronto, ó. Tá feito aqui o pegador da tampa. Tá, feito aqui, eu venho aqui, ó, pra tampa e vou usar o rosa escuro e um pouquinho do lilás. Pode ser o lilás ou o violeta cobalto, tá? Um desses dois. Eu vou preencher, ó, toda essa parte com rosa escuro. Pego aqui, ó. E trago, ó, a tinta bem em cima do risco. Preencho, ó, toda essa parte com rosa escuro. Tô usando o pincel agora número 8, porque tô trabalhando um local um pouquinho maior.
Então, peguei um pincel um pouquinho maior. Aqui, ó, já dou uma pinceladinha, ó, em cima do meu risco, tá? Porque eu já vou deixar essa parte aqui, ó, prontinha. Passei aqui bem certinho. Mais um pouquinho. Aqui, ó, nos cantinhos, bastante cuidado, tá? Pra não ficar parte sem tinta. Depois do rosa, eu já venho daí com um pouquinho do violeta cobalto. Como eu disse, pode ser o violeta cobalto ou lilás, tá? Venho aqui, ó, na beiradinha, aqui por cima e passo, ó. Esfumo bem, porque eu quero que apareça, ó, só de ladinho. Tá, deixa esse pincel, volto pro pincel número 2. Pego uma pinceladinha, bem pouquinho, do preto e do sépia. Venho aqui, ó, e vou refletir, ó, essa parte aqui do pegador. Aqui, puxo um pouquinho, puxo, ó, mais um, só com sujeirinho, ó, e puxo, ó, aqui. Venho com mais um pouquinho de tinta, ajeito aqui, ó, o pezinho daquela parte lá de cima, ó, pra ela dar uma entradinha aqui, ó, tá? Ajeito, ó. Deixo essa parte aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Tá, com o mesmo pincel número 2, agora bem limpinho, pego uma isca, eu vou fazer com 0, tá? Aquele pincel arredondado que eu tava. Pego, ó, uma isca, aqui eu já vou usar direto o branco, passo, ó, aqui e aqui, ó. Aqui, ó, só sujeirinho, ó, porque é reflexo de lá de cima, tá? E aqui, ó, também. Venho aqui, puxo pra cima e aqui, ó, com sujeirinha. E pronto, ó, tá feito o reflexo do pegador que reflete aqui, ó. Por causa do jeito que essa tampa tá, ó, e ela aqui é arredondada, então ele, lógico, vai refletir todo aqui, tá? E eu posso deixar ainda aqui, ó, um pouquinho mais clarinho, ó. Então, eu jogo aqui, ó, um pouquinho do rosa, pra ficar um pouquinho só mais claro, ó. Tá? Eu tenho que trabalhar só com sujeirinha mesmo de tinta nesses locais. Ó, já deixei um pouquinho mais claro. E agora, ó, eu já começo a vir aqui, ó. Aqui eu vou continuar com rosa escuro e vou usar um pouquinho do púrpura. Vou preencher, ó, toda essa parte aqui, ó, com rosa escuro, tá? Pincel número 8 ou 6. Olha, vou preencher toda essa parte, levando a tinta aqui, ó, lá na divisa, ó, lá em cima do meu risco, tá? Aqui vou apenas preencher mesmo, trazendo, ó, até aqui assim, na marcação, ó, que tem aqui, de onde que é a parte um pouquinho mais escura, tá? Vou só preencher aqui, ó. Tá, apenas preenchi aqui, ó, com rosa escuro, tá? Agora, ó, venho novamente com um pouquinho do violeta, coloco, ó, tô usando agora o pincel número 2, um pouquinho aqui na lateral e vou unir, fazer a junção. Pego mais um pouquinho, tinta, ó, bem na beiradinha do meu pincel, vou colocar, ó, aqui dos lados, ó, na quina, bem na beiradinha, ó. Mais um pouquinho, ó, joguei um pouquinho do rosa escuro em cima, pra fazer a junção bem certinha. E pronto. Aqui, ó, também, e aqui eu já vou pegar um pincel um pouquinho maior, o número 6. Bem pouquinha tinta no meu pincel, porque eu preciso, ó, esfumar bem, ó, bem na beiradinha, ó. Porque aqui ela dá, ó, notem que ela faz esse funil e aqui abre. Então, é justamente é como se fosse uma claridade bem esfumada, tá? Olha só, passei aqui, ó, nesses pontos onde eu deixei sem tinta, eu venho, ó, já com púrpura e vou preencher
ó. Lembra que eu falei pra vocês que pra gente fazer esses detalhes assim, ó, é necessário marcar todos, ó, bem certinho? E daí, ó, fica bem mais fácil, tá? Então, na hora de tirar o risco, tire todos os detalhes, tá? Ó, fiz aqui e já venho preenchendo, ó, essa parte aqui, ó. E agora eu tô com o pincel número 2 e só vou preencher mesmo, ó. Colocando tinta suficiente no pincel, tampando bem a trama do tecido. Volto, ó. Eu não preciso deixar aquele desenho reto, mas eu também não posso deixar muita marcação, tá, gente? Então, aqui tem que usar o bom senso, tá? Venho aqui, ó. E viro, ó, pra cá. Dessa maneira. Mais um pouquinho só do púrpura aqui, ó. Venho, ó, pincel 0, branco, que eu já tô levando essa parte aqui, ó, toda já meia pronta, tá? Eu vou pegar primeiro um pouquinho do preto e o sépia, pra mim vir fazendo aqui, ó, a beiradinha. Essa parte aqui, ó, da beiradinha, eu vou usar, ó, o preto e o sépia. Aqui eu vou falando bem devagar, porque, ó, tem que ser bem caprichado, porque se respirar, borra, né? Aí já viu. Então, ó, passei a cor mais escura, venho, ó, com branco. Pegando, ó, daqui, eu vou fazer, ó, a beiradinha aqui, ó, bem certinha, porque ela pega luz, né? E vou trazendo, ó, até aqui, tá? Com bastante cuidado. Venho, ó, do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa, só que aqui, ó, desse lado, a luz vem daqui, ó. Só pega aqui no cantinho mesmo e vou chegar, ó, até lá, ó. Ela não faz a volta igual do outro lado, tá? Venho aqui, ó. E quando a gente tá fazendo, ó, uma imagem assim, o importante é você ter a foto que você tem como referência. Parece difícil, mas não é. Você vai colocando no tecido aquilo, exatamente aquilo que você tá vendo na sua foto, como eu já falei, tá? Em outras vezes, em outros trabalhos, tá? Só colocar mesmo no tecido aquilo que você tá vendo. Bem aqui ao meio, ó, reforcei com um pouquinho de preto, tá? Tá. Mas nessa parte aqui, ó, já tem 2 pontos que eu posso trabalhar também. O reflexo aqui, ó, do bico, aqui. Então, eu venho, ó, com mais um pouquinho do branco. Aqui, ó, vou passar só um risquinho, ó. Vou reforçar pra deixar bem vivo. E aí, depois eu não preciso retocar. Aqui, ó, eu vou fazer as voltas, ó. Eu acho que reflete a alça ali da jarra. Venho aqui, ó. Aqui, ó. Mais um pouquinho de branco aqui. E aqui, ó. E aqui, ó, um tiquinho, ó. E pronto. Olha só, a parte aqui de cima, ok. Embaixo, vou continuar com as mesmas cores. O rosa, o púrpura, o branco e o violeta cobalto ou lilás, tanto faz, tá? Mas aqui, ó, primeiro eu vou preencher todo de rosa. Tem aqui, ó, minha marcação, onde aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Mas aqui onde é rosa, eu vou preencher todo, ó, com o rosa escuro, ó. Usando o pincel número 8.
circulo aqui, ó, aonde pega o pudinzinho, aqui por cima do jarro, e vou trabalhando, ó. Só preenchendo mesmo. E vou preencher, ó, todo o restante aqui, tá? Eu preenchi somente a parte rosa, e agora eu preciso fazer aqui, ó, onde que mesmo apesar do reflexo da luz, ele fica um pouquinho mais escuro. É pouca coisa, tá, gente? É aquela partezinha que a gente escurece para daí dar a luz. E eu vou preencher com um pouquinho do rosa, continuo com rosa, mas eu adiciono nesse rosa um pouquinho do púrpura, ó, para ficar um tom mais escuro. Então, eu contorno aqui, ó, onde é os meus pontos de luz e preencho, ó, esse espaço com essa mistura, ó. Mais um pouquinho, ó, aqui tem mais um pontinho de luz. Aqui é pequeno, então depois eu vou fazer só com branco aqui por cima, tá? Tampo tudo. Venho aqui, ó, tem alguns pontinhos que eu deixei marcado aqui por cima, mas como são bem pequenos, aí eu vou fazer só com branco depois. Venho aqui, ó, e aqui. Parece, ó, que dá pouca diferença, mas na hora que a gente coloca, trabalha daí os pontos de luz, escurece onde quer para escurecer bem certinho, fica mais visível as cores que a gente usa. Tá, limpo o meu pincel, venho com um pouquinho de púrpura pura, porque eu preciso, ó, escurecer aqui, ó, aquele funil, ó, onde o jarro faz aquele funil. Então, ele vai ficar um pouquinho mais escuro, uma cinturinha, tá? Então, aqui, ó, ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Eu esfumo pra cima e aqui pra baixo também. Venho, ó, com um pouquinho do púrpura e vou apenas, ó, contornar aqui, ó, essa parte. Limpo bem o meu pincel, venho, ó, com um pouquinho do violeta cobalto. Vou passar, ó, aqui, ó. Limpo o pincel para não ir muita tinta e já volto, ó, esfumando. Mais um tiquinho aqui, ó. E já vou, ó, esfumando. Subo, ó, com esse violeta aqui, ó, pelo lado de fora, ó, da parte onde eu deixei mais escura. Um pouquinho mais. Vou trabalhando só com sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel. Pego uma isca do branco junto com esse violeta, porque aqui, ó, ele tem que ficar um tonzinho mais claro, ó. Venho aqui, ó, e venho aqui por trás, mais um pouquinho só, ó. Venho, ó, clareando aqui só um pouquinho. Limpo bem o meu pincel, faço a junção aqui, ó. Deixa eu tirar essa bolinha aqui. E faço a junção. Aqui por cima, ó, também, eu vou usar um pouquinho dessa mistura de violeta pra mim fazer, ó, uma claridade, ó. Ele vem até aqui, ó, na beiradinha, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, ajeito a quininha e ele vem aqui, ó. Um pouquinho do púrpura com rosa. Aqui, ó, eu vou escurecer essa parte, ó. Trago, ó, até aqui e puxo, ó, lá pra cima. E aqui, ó, vou só ajeitar, ó, esse pontinho. E pronto, ó. Vem com um pouquinho do púrpura, só ajeitando aqui, ó, o lado mais escuro. E pronto. Ajeito bem. Mais um pouquinho do rosa.
Mudo meu pincel, pincel número 4, púrpura, e vou vir daqui, faço, ó, o cabo aqui o reflexo, né, do cabo, que ele vai refletir aqui também, ó, e vou trazendo, ó, até aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, ele vai fazer a volta, ó, conforme o movimento aqui, ó, da barriguinha desse bule, olha só. Ainda posso escurecer essa parte aqui, ó, com um pouquinho do vinho. Por cima aqui, ó, do púrpura, eu escureço, ó, porque tem que aparecer bem pra mim esse detalhe. Aqui, ó. Pronto. Limpo o meu pincel, venho, ó, com o branco de luz. E esse ponto de luz, eu vou preencher todo ele só com branco, tá? Levando a tinta, ó, bem em cima do risco. Não é sempre, gente, que dá pra gente fazer assim. Vocês já me viram fazer esses pontos grandes assim de luz de outra maneira. Aqui eu já tô passando só o branco, porque eu já quero que fique bem definido, tá? Porque eu não quero precisar retocar depois. Mas às vezes precisa, tá? Às vezes precisa, assim, dar uma segunda mão pro branco ficar bem visível mesmo, tá? Ó. Venho, ó, aqui. Levo a tinta com cuidado, bem em cima do risco. Vou desenhando bem certinho o meu ponto de luz. Venho aqui, ó. Vou pegar o pincel 0 pra me desenhar aqui, ó, bem certinho, ó. Ajeito aqui também. Aqui, ó, já vou fazendo todos os pontinhos. Aqui, ó, vou desenhar um pontinho de luz. E como o meu objeto aqui é redondo, ele vai refletir luz em vários lugares, tá? Venho, ó, aqui. Vou puxar um pouquinho pra cima. Só seguir, ó, bem certinho o desenho e vai dar tudo certo, tá, gente? Pronto. Limpo um pouquinho o meu pincel. Aqui, ó. Vou dar mais uma pinceladinha, ó, aqui e aqui, ó. Aqui, ó, a mesma coisa. Vou dar uma pinceladinha sujeirinha, ó, aqui. Só sujeirinha mesmo, ó, pra dar uma clareada. E aqui, ó. Um pouquinho de tinta no meu pincel. Venho aqui, ó, e vou desenhar a volta da alça aqui, ó. Tá. Pego o pincel número 4. Um pouquinho do lilás ou violeta cobalto, tá? Tanto faz. Venho aqui, ó, e vou passar um pouquinho só aqui e puxar, ó, lá pra cima. Dessa maneira. Aqui ficou faltando, ó, um pouquinho de rosa. Eu só vou completar mesmo, ó. Venho com uma isca
do púrpura. Pra mim dar uma contornada aqui, ó, no final, ó. E pronto, ó. A parte aqui, ó, do corpo dessa jarra fica dessa maneira. Agora a gente vem, ó, pro bico. Aqui pro bico da jarra, vou usar o branco, as mesmas cores que eu usei pra alça, tá? Então, eu começo aqui, ó, com o cinza claro e vou fazer, ó, essa parte aqui, ó. Usando o pincel número 8, preencho aqui, ó, a pontinha bem certinho. Posso já levar a tinta, ó, quase em cima do risco e puxo lá pra cima. Aqui, ó, venho com, deixa eu limpar o meu pincel, um pouquinho do sépia e vou preencher aqui, ó. Já colo, ó, bem certinho. Faço a junção aqui bem certinho com o corpo aqui do meu bule e vou levando, ó, esse sépia lá pra cima, ó. Aqui, ó, mais um pouquinho do cinza claro, ajeito ali, ó, a boquinha do bule, o bico, e já venho aqui, ó, com um pouquinho do rosa escuro, ó. Trago, ó, até aqui assim, mais um pouquinho. E aqui, gente, rosa, a gente usa a tinta sem limpar muito o pincel, que é pra ficar assim, ó, mostrar um pouquinho que é rosa, mas já deixar meio que misturado. Um pouquinho do cinza claro, aqui, ó. Eu vou mudar o meu pincel, agora eu venho com o pincel número 4. Venho, ó, com o preto, pego uma pinceladinha desse preto com sépia, mas eu já deixo ele bem mais preto, tá? É só pra dar aquela quebradinha mesmo. Vou pegar com um pouquinho do Aquarela Silk, porque aqui hoje tá secando, tá muito seco, a tinta tá secando muito rápido, então ela engrossa, tá? Por isso que eu coloquei, ó, um pouquinho do Aquarela Silk pra mim conseguir fazer os cantinhos aqui, ó, bem certinhos, ó. E vou lá pra cima. Vou preencher aqui, ó. Notem que eu preenchi sem tampar todo aquele piquezinho que eu dei com cinza claro. E venho, ó, contornando, ó, aqui vai pegar só sujeirinha desse preto e venho aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte aqui da boquinha, do bico, ó, já vai pegar mais o preto, tá? Eu dou uma esfumadinha, ó, em cima do rosa. Volto, ó, com o preto, vou preencher aqui, ó, em cima, ó, de onde eu passei, com sépia, tá? Trago até aqui, ó. Aqui, ó, vou fazer uma puxadinha pra aparecer mais o sépia e vou trabalhar, ó, com esse preto. Até aqui, ó. Venho aqui pra baixo, ó. Faço a junção aqui, ó. E venho. Faço a junção do preto com sépia e venho. E aqui, ó, preencho, ó. Limpo um pouco meu pincel e aqui, ó, já vou deixando, ó, uma marcação, ó, pra uma luz, tá? Mais um pouquinho de preto aqui, ó, no bico. Limpo o meu pincel, porque aqui eu preciso dar uma esfumada, ó, em cima desse rosa. Ajeito aqui, ó. Dou uma escurecida. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Pego aqui, ó, a tinta com um pouquinho de Aquarela Silk, que vai facilitar pra mim aqui, ó, na hora de eu fazer a junção com esse cinza claro aqui da beiradinha, tá? Esse cinza claro é a contraluz aqui, ó, desse bico, tá? Pego um pouquinho mais do preto, venho aqui, ó, bem na beiradinha e vou fazer, ó, um contorno, ó. E levo até lá, ó, na ponta do bico. E aqui, ó,
eu termino só ele todo só com preto, olha só. Volto, ajeitando aqui bem. Venho aqui, ó. Limpo o meu pincel, volto pro cinza claro. Vou passar novamente, ajeitando bem, porque eu quero deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais visível até lá em cima, ó, tá? Ó, então, vou reforçando, trabalhando, ó, bem devagar, ó, jogando a tinta, esfumando bem, trazendo, ó, até aqui, ó. Mais um pouquinho. Mais um tiquinho. E pronto. Tá. Feito isso, pincel 0, venho com branco e já vou colocar, ó, os pontos de luz. Aqui, ó, onde eu deixei mais claro, venho, ó, com a pincelada boa do branco e vou puxar, ó, uma luz até aqui, ó. E ela é bem desenhadinha, mas sigam certinho o risco, que não vai ter problema, tá? Ó. Mais um pouquinho do branco e pronto. Puxou a tinta. Venho aqui, ó, para desenhar mais um ponto de luz, ó. Puxei a pontinha para baixo e aqui, ó, ele vai aumentar, ó. Aumentou. E agora eu vou levando ele, ó, lá pra cima, ó. Até aqui, ó. Arredondo. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó, no encontro da, acho que é porcelana aqui, com o bico, tem 2 risquinhos, ó. Então, um fica bem em cima aqui, ó, da parte preta. E aqui, ó, do ladinho, um na parte da porcelana, ó. E ele da porcelana um pouquinho maior. Venho com mais um pouquinho do branco. Aqui, ó. E vou puxar até aqui. Esse risco aqui, ó, eu vou sumindo tanto pra cima. E aqui, ó, na parte de baixo, ele some um pouquinho. Aqui, ó, eu vou apenas jogar, olha só, a sujeirinha do branco aqui em cima desse cinza claro, ó. Sujeirinha, ó. Vou jogando bem de pouco, vou passando várias vezes pra ficar aquela luz bem esfumada, tá? E aqui, ó, passo um pouquinho, limpo o meu pincel, esfumo, ó, em cima do cinza. Mais uma pinceladinha, venho aqui, ó, um pontozinho de luz e aqui também. E pronto, gente. Aqui, ó, ainda falta mais um risquinho. Aqui, ó, esse ponto de luz aqui, ele desce um rabinho aqui, ó. Mais um pouquinho e pronto. Agora, ó, vamos aqui embaixo no pezinho desse bule. E a parte aqui, ó, do pezinho é bem mais simples, tá? Então, eu venho com o cinza claro, vou preencher tudo aqui, ó. Mais um pouquinho e preencho, ó, aqui por trás do pires, ó, do pratinho. Já venho, ó, com mais um pouquinho do cinza claro e vou subir, ó, até aqui. Venho com preto e preencho essa parte aqui, ó.
toda ela. Mais um pouquinho. Leva, ó, o preto até bem em cima do cinza claro. Aqui, ó, nesse cantinho, já vai ficar, gente, uma beiradinha de cinza claro, tá? Um risquinho subindo, ó, pra cima. E pulo ele e venho aqui, ó, continuo com o preto. Venho aqui pra trazer essa tinta bem em cima do meu risco. Mais um pouquinho. E pronto. Uma isca do sépia e do caqui, pego uma pincelada de cada um, tá? Nem precisa fazer mistura. Eu só pego os dois juntos no pincel, venho aqui, ó, dou uma escurecida neste local. Vai refletir um pouquinho da mesa. E aqui, ó, lá por trás do pirizinho. E vou trazendo, ó. E aqui também. Tá, pego o pincel. Meu pincel 0, branco. Aqui, ó, vou pôr um risquinho, ó, um pontinho de luz. Venho aqui, ó, e trago até aqui. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. Aqui. Mais um pouquinho, ó, um risco, uma luz bem aqui, ó. Pontinho, mais um pouquinho. Reforço aqui esse pontinho, ajeito aqui, limpo um pouquinho o meu pincel e sujeirinha. E tá pronto aqui a nossa jarra. Olha só, gente, esse primeiro vídeo eu vou deixar pronto só essa parte da jarra, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai fazer, ó, esse pudinzinho aqui, tá? Pra aula não ficar muito extensa, muito grande, muito cansativa, tá bom? Então, se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, assista, tá assistindo esse vídeo, assista também os outros. Se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. O risco desse trabalho está no início do vídeo, as cores usadas ficam na descrição do vídeo, tá bom? Na próxima aula, a gente termina aqui esse trabalho, tá? Não esqueça de comentar, deixar o seu like, deixe também nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês, tá bom? No link desse vídeo, você também, na descrição desse vídeo, você encontra também o link para o meu curso online de pintura em tecido, o qual eu convido a todos vocês a fazer, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.